Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para falar de espiritismo, de umbanda, de espiritualidade. Hoje eu queria falar de magia, né? A magia, ela é a manipulação de elementos, alinhando energias para um determinado objetivo, certo? Quando nós temos a propensão da magia, a gente vê que na Umbanda há uma manipulação energética muito poderosa, certo? Mas o fluxo de energia que ocorre dentro da nossa religiosidade, ele está mais voltado ao conhecimento que o guia tem do elemento do que a você mesmo. Nós podemos conhecer a energia de uma erva quente, erva ácida, erva fria. Então, para determinados banhos, para fazer isso, para fazer aquilo, elementos que se usam na oferenda, no padê, uma vela, uma defumação, todos nós temos elementos que se fazem presentes no nosso cabedal, no nosso arcabouço de conhecimento, e aonde o guia também se faz o usuário desse conhecimento. Mas uma coisa que é muito importante: às vezes as pessoas se apegam muito à forma. Então, no outro dia eu estava estudando um livro chamado Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levi, e aí ele fala o seguinte: para você ter contato com um morto, com o espírito de um egum, uma pessoa que já faleceu, ele tinha que ficar 21 dias em jejum, tinha que ter vestes brancas, tinha que ter determinadas palavras enroscadas num metal na cabeça, tinha que ter 3 lamparinas, tinha que ter não sei o que, tinha que ter uma espada, uma vara que é feita assim, assim, assado, de ouro, com pedras de, de safira, pedras preciosas. E aí eu fico pensando, eu fico comparando a magia que eu li nesse ritual de alta magia com a magia que os nossos pretos velhos fazem, a magia que o nosso Exu faz, o nosso caboclo faz. O nosso preto velho, ele é muito simples, é um copinho d'água com um raminho talvez ali dentro, usando de repente uma vela branca, e ele faz uma magia poderosa. E às vezes e outra coisa, tem que ser na fase da lua, tem que ser num dia, por exemplo, no dia X do ano. Veja bem, meus irmãos, pelo estudo que eu tenho, todos os elementos, eles são frutos de um elemento primordial, chamado elemento cósmico universal. As outras coisas, as características que cada elemento tem, vêm da disposição que os elementos fazem para que se molde e se diversifique os elementos em si. Mas tudo na vida tem próton, nêutron e elétron. Então, é aquilo que a gente estudou na escola. O que vai mudar é o átomo X com o átomo Y e vai formar o elemento. A espiritualidade, ela sabe trabalhar com o fundo mais profundo da magia, que é a energia que tem dentro do átomo, a energia que tem dentro de cada elemento. Às vezes até modificando o padrão de característica daquele elemento. Vou dar um exemplo: uma substância venenosa em ser inativada por um guia espiritual e ela não se tornar venenosa. Ou uma substância, por exemplo, uma água, uma substância líquida, se transformar em algo medicamentoso que vai promover uma cura. Então, ele muda a propriedade da matéria, que se caracteriza pela junção daqueles átomos ali. E aí, muitas vezes, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a pessoa quer, como lá no ritual e dogma de alta magia, que a pessoa use elementos mirabolantes. Olha, pena de urubu que estava no alto do morro com neve no dia de inverno lá da Escócia, sabe? E a gente vê muita gente
com esse padrão de pensamento. Não estou dizendo que não dá certo, não. Eu até acho que dá. Mas a nossa Umbanda mostra que a magia é muito mais simples. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu também vejo muitas pessoas criarem complexidade na magia de Umbanda. Você criar uma porção de elementos, fazer X, Y, botar, por exemplo, vai fazer um padê, tem que fazer um padê mirabolante, né? A gente, na verdade, a gente não tem que se apegar se é simples ou é complexo. A gente tem que entender que quem faz é o nosso guia. E se ele pede o elemento, é porque há a necessidade do uso dele. Se é um padê bonito, cheio de coisa, cheio de elemento que você vai gastar milhões, se é por verdade que o guia está solicitando, ótimo. Agora, eu já vi e dou muito valor a um copinho d'água com uma vela acesa. Então, por quê? Se a gente for ver o hidrogênio que tem na água, né? A água é H2O, ou seja, oxigênio e hidrogênio. Se você for separar aquela molécula e, por exemplo, colocar a molécula de hidrogênio numa bomba, a bomba de hidrogênio explodiu Hiroshima e Nagasaki. Então, os nossos guias sabem manipular a energia que tem dentro desses átomos, para a gente ver que não é só pegar o elementozinho ali. Então, numa água, só no elemento hidrogênio, nós podemos fazer fissões que causam bombas nucleares. E isso na matéria. Agora, a gente fica muito entretido com a beleza de um padê. Eu acho que o padê tem que ser bonito, eu acho que a oferenda tem que ser bonita, mas ao mesmo tempo, eu não acho necessariamente que ela tem que ser cara, não acho que necessariamente tem que ser com muitos elementos, não acho que necessariamente ela tem que ter, por exemplo, olha, eu vou fazer uma oferenda, aí você tem que gastar, sabe, 3, 4 mil reais para você fazer uma oferenda. Agora, nós temos que ter essa noção que a espiritualidade faz muito com pouco e faz muito mais com muito. Então, mas também pode não fazer nada, dependendo do espírito, com muito. Então, o material principal que a espiritualidade trabalha conosco é a energia que tem dentro dos elementos, a energia que tem, a energia animal, ou seja, o fluido vital que tem no médium. Então, quando o médium ele está concentrado para realizar a oferenda e o processo de magia, unido com o guia espiritual, ele vai utilizar todas esse amálgama, essa mistura de substâncias, incluindo a tua energia. Nesse processo é que vai acontecer a magia. Seja ela, por exemplo, uma vela acesa com um copo d'água do lado, ou você colocar milhões de elementos. Por exemplo, pó de ouro. Você pode colocar? Tem função? Tem um valor energético isso? Tem. Agora, você pode fazer isso? Uma coisa, que a espiritualidade do bem não vai te exigir aquilo que você não pode. Você está entendendo? Elementos mais puros terão energias mais puras. Elementos menos puros terão energias menos puras. Mas no fundo, se a energia, como eu te falei, se o espírito sabe trabalhar com o elemento na essência, lá dentro da energia do átomo, ele também consegue modificar a propriedade da matéria. Se a energia não for tão pura, ele elimina a impureza da energia e usa só a pureza. Portanto, você não precisa gastar milhões, R$1.000 numa ritualística para você. A gente tem que ter muita noção. A Umbanda, ao mesmo tempo que ela é simplicidade, ela é complexa. E a complexidade da Umbanda, ela se faz não por você juntar coisas caras ou elementos que são caros e em quantidade, mas sim pela qualidade do que você traz e pelo conhecimento que você tem. A Umbanda, ela é mais complexa dentro da simplicidade do que quando o negócio é muito cheio de adereço. Então, por exemplo, porque vamos colocar um padê que tem farinha, marafo, tem, sei lá, ouro, moeda, flores,
pimenta, canela, o que mais? Tem que fazer na forma de uma mandala, X, Y, Z. Então, e de repente você vê o mesmo efeito, como o exemplo que eu dei, um copo d'água e uma vela. Como explicar que um faz a mesma coisa do que o outro? Aí é que está a complexidade. Vamos pensar nisso, meus irmãos. Vamos raciocinar. A Umbanda não precisa de muito dinheiro. A Umbanda, para você ser um bandista, a Umbanda precisa de bom senso, equilíbrio, pensamento firme, retidão nas ações, moralidade, capacidade de entendimento daquilo que o guia fala, capacidade de absorção do conhecimento que ele passa. Então a Umbanda, ela precisa mais de um médium atento do que realmente elementos. Um médium atento, ele faz mais com pouca coisa do que um médium que gasta muito em muita coisa. Portanto, meus irmãos, o importante da magia é você ter o coração conectado com o teu guia espiritual, ter a sinceridade no coração do desejo de querer fazer aquilo, seja ele principalmente em auxílio a alguém, certo? Porque normalmente é muito importante isso que eu vou falar agora. Quando você vai trabalhar a energia do universo, né, existe a lei da física que diz que nada se cria, tudo se transforma. Então nós estamos pegando a energia daquele elemento e transformando em luz, transformando numa luz direcionada. Ela vai chegar a alguém, ela vai chegar em algum lugar, e quando nós manipulamos a energia do universo, esse universo, você mexe com várias circunstâncias. E nesse processo de você mexer com essas circunstâncias, isso pode te retornar pela lei da ação e reação positivamente ou negativamente. Então, se você está fazendo bem, vai te voltar positivamente. Se você só está fazendo em objetivo pessoal, aí é mais egoísmo, é mais vaidade, é mais olhar só para o seu umbigo. Então, por exemplo, hoje, os processos ritualísticos que nós fazemos lá no terreiro, eles estão voltados a Umbanda de cura. Eu peço para mim? Peço, mas peço para todo mundo, junto com o que eu estou pedindo para mim. Eu peço que a espiritualidade abra meu caminho, que dê prosperidade para mim, e dê prosperidade para mim e para todos aqueles que estão ali. Que me equilibre na minha saúde física, que cuide e proteja dos meus, mas para mim e para todo mundo ali. Então, quando nós estamos pedindo isso, nós estamos pedindo para nós e nós estamos pedindo para a caridade, para fazer o bem, para promover a saúde ao trem. Então, naturalmente, a energia do universo retorna para nós na mesma intensidade que nós emanamos, no sentido de fazer o bem, no sentido de fazer a caridade, no sentido de fazer a melhoria de alguém. Então, é muito importante que a magia se faça, seja com uma porção de elementos, ou quase sem elemento nenhum, com o coração limpo, com a pureza de coração, com a certeza que a espiritualidade está conectada com você, para que ela use você como elemento principal da magia. O teu pensamento, a tua força de vontade, o teu desejo de querer o bem, o desejo de absorver as energias mais purificadas, mais luminosas, mais criativas do universo, de Olorum, dos orixás, dos guias. Então, vamos pensar nisso. Vamos trazer sempre um bom objetivo, porque magia é pegar a energia e direcionar para um objetivo. E o objetivo sempre tem que ser o bem. Dentro da Umbanda tem que ser o bem. Muito axé a todos.